Separei todas as minhas apostas para essa quarta-feira, dia 7 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, eu já queria destacar o seguinte: todas essas apostas que eu vou trazer aqui estão planilhadas na planilha que está aqui embaixo. Então, quem quiser conferir detalhadamente a classificação da aposta, né, que eu segrego é, a partir de uma odd mínima de odd 2, em alguns cenários uma odd mínima de odd 3. A gente vai passar por todas essas linhas aqui. E quem quiser ver todas elas detalhadas, está na planilha que o link está aqui embaixo, tá bom? Queria destacar que eu já trago diariamente a análise dos dois melhores jogos do dia. Então, por exemplo, nessa quarta, vai ter PSG e Arsenal e Bahia e Nacional. Para mim, são os dois melhores jogos de hoje. Já tem a análise de todas as odds vinculadas a esses dois jogos aqui no canal. Foi o último vídeo postado. E eu vou buscar trazer, basicamente, na manhã do dia, todas as apostas para o dia. E na noite do dia anterior, no caso, por exemplo, terça-noite, análise dos dois melhores jogos do dia. Tá bom? Então, quem quiser ver a análise de PSG, Arsenal e Bahia Nacional, já está postado no canal. É o último vídeo. Também um lembrete para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Eu sempre trago essa análise dos dois melhores jogos do dia. Vou buscar trazer também todas as outras apostas que eu monto para o dia também. Por isso é importante você se inscrever e ativar o sininho. Tá bom? Então vamos lá. A primeira linha aqui é mais de um gol asiático no primeiro tempo, empate UK e América. Foi a única linha simples de apenas uma coisa que eu gosto de selecionar nesse critério mínimo de odd 2. É um jogo em um campeonato que normalmente tem muitos gols e duas equipes que fazem muitos gols. Tá bom? Tem que ver se, por ser duas equipes de elite se enfrentando, não fique um jogo muito equilibrado, muito truncado, tá bom? Porque são duas das melhores equipes do futebol mexicano. O América, no momento, talvez seja a melhor equipe do México. E o Pachuca, por exemplo, é o atual representante do México no Mundial. Foi o representante do Pachuca do México no Mundial, né? Quando atropelou o Botafogo, inclusive. Tá bom? Então, mais de um gol asiático no primeiro tempo. A variação disso daqui é só de 5, que ambas marcam no primeiro tempo. E a variação da variação, que é muito difícil, é só de 71 para ambas as equipes fazerem dois gols. Esses dias atrás, em Águilas Douradas e Deportivo Pereira, quem quiser pode pesquisar aí, terminou 3-3 o jogo. Eu tinha pegado linha de gol, só que eu não peguei a variação da variação, que seria mais de um gol no primeiro tempo para cada equipe. E teve um monte de gols, né? Seria uma odd acima de 100, com certeza, porque é um campeonato que tem menos gols do que o campeonato mexicano. Enfim. Aí a próxima aqui é as linhas que eu seleciono para a equipe ter alguma estatística a mais. E aí eu não pego linha simples, tá bom? Então foi só essa múltipla aqui, que é para o Deportivo Táchira ter mais escanteios que a LDU e o Puerto Cabello mais escanteios que o Vasco. Em Deportivo e Táchira e LDU é um jogo equilibrado, a LDU é um time melhor, só que o Táchira vai jogar em casa, vai ter que propor o jogo. Não dá para eu falar muito de altitude, porque a LDU também está adaptada à altitude, mas pagando mais de odd 2 para uma equipe que vai jogar em casa e precisa ser propositiva, achei interessante. Do Puerto Cabello sim, é muito mais associado com a altitude, tá? Por jogar em casa, enfrenta um Vasco que está longe do ideal, né? O Carille, há menos de uma, 2 semanas foi demitido, ainda não tem técnico, vencendo o Felipe, o interino, né? Enfim, fora que, por exemplo, quando o Vasco enfrentou o Melgar, eu acho que o Melgar teve mais de 10 escanteios, né? Então o Puerto Cabello jogando em casa deve ser mais propositivo, tá bom? Eu tava vendo, eu acho que o Puerto Cabello foi rebaixado para a segunda divisão do Peru. É alguma coisa assim, tá bom? Não, César Valerro, aliás. César Valerro, eu acho. Enfim, teve alguma equipe tradicional assim de futebol peruano que foi rebaixada, tá bom? Linhas de empate eu não vou mais pegar em formato de linhas simples, tá? Só nelas juntas, tá bom? Isso é o bom de eu planilhar, eu consigo ver onde que eu tô errando mais, onde que eu tô acertando mais. E sempre analisando isso para adaptar as linhas e buscar o melhor resultado possível. Tá bom? Então os meus jogos que eu selecionei como empate aqui, Deportivo Táchira LDU, e aí o critério mínimo de odd 3 também para empate. Universidade de Chile Estudiantes e Mushuc Runa Cruzeiro, tá? Em Táchira LDU é o jogo que na minha visão tende a ter mais gols. Universidade de Chile Estudiantes são estudiantes que normalmente tem jogos com poucos gols, mas a Universidade de Chile normalmente tem jogos com muitos gols. Então assim, vai depender muito de como é que vai ser o jogo, até que ponto o Estudiantes vai esfriar o jogo, deixar ele num placar baixo, ou o volume da Universidade de Chile
se impor. Mochuca e Runa, o Cruzeiro é a mesma coisa. O Cruzeiro tem um sistema defensivo até que bom, né? O Cássio, o Fagner, o Fabrício Bruno, o Vijalbo, o Kaique Bruno, enfim. Só que é o Mochuca e Runa lá na altitude. O Cruzeiro perdeu seu jogo em casa contra o Mochuca e Runa. É um Cruzeiro que vive um bom momento, é o melhor momento desde a chegada do Leonardo Jardim, acabou de vencer o Flamengo, né? Mas na Sul-Americana tá muito mal, né? Até o momento. É uma derrota em casa contra o Mochuca e Runa, é uma derrota fora de casa contra o União Santa Fé e uma derrota contra o Palestino também fora de casa. Então é o Cruzeiro que tem é, nenhum ponto, né? Perdeu os 3 jogos. Não, empatou com o Palestino, né? Então tem apenas um pontinho, precisa dar a volta por cima. Só que é o Mochuca e Runa jogando lá na altitude. Tanto é que estão tratando o Mochuca e Runa favorito pro jogo. Beleza? Então eu tô na linha de empate porque o Cruzeiro é melhor, mas joga na altitude. Isso daí tudo deu uma odd de 32, mais ou menos, né? E aí, como eu coloco 50 centavos, por isso viraria 16, tá bom? Aí a próxima aqui, selecionei os jogos que desses 3 de empate, eu seleciono 2. Poderia ter selecionado 3, enfim, a quantidade que eu achasse melhor de empates em 0 a 0. Também era uma linha que eu pegava individual. Vou pegar só em formato de múltiplo agora, tá bom? Então é Universidade de Chile Estudiantes, Mochuca e Cruzeiro. Que nem eu falei, eu acho que Tátira e LDU é o jogo que tende a ter mais gols entre essas 3 partidas. Mas eu não acho que hoje vai bater, porque eu acho que o Mochuca em casa deve fazer ao menos um golzinho. E vai depender muito do quanto o Estudiantes vai conseguir esfriar o jogo para deixar no placar baixo. Tá? Então tem esses poréns aí. Mas dos jogos de hoje foi os que eu mais consegui olhar e falar. Pode ser que seja um 0 a 0, tá bom? Peguei marcadores de gol, selecionei aqui o Gabi contra o Mochique Runa. Tem que ver até que ponto o Cruzeiro vai ser um time misto, né? Porque o Caio Jorge é o titular. E o Rondon contra o América também, é o centroavante do Pachuca. Beleza? Nesse critério mínimo de odd 3. Por exemplo, se fosse pegar uma odd mais baixa, pelo menos uma odd 2, teria o Dembélé contra o Arsenal, teria o Pedro contra o Central Córdoba, tem o Vitor Roque, depois de fazer gol no Vasco, pode vir com moral contra o Cerro Porteño, e por aí vai, tá bom? Mas eu estabeleci o critério mínimo de odd 3 também. Por isso eu selecionei só o Gabi e o Rondon, tá bom? Aí agora a gente vai para NBA. A linha de apenas uma coisa, pagando ao menos odd 2. Só selecionei a linha de uma cesta de 3 do Cameron Payne contra o Boston Celtics. Tem a linha de um rebote no primeiro quarto para o Horford. Só que ele é reserva, né? E uma linha nichada só para primeiro tempo eu fiquei meio receoso. Porque ontem eu fiz parecido com o Moses Moody e o Mike Conley. O Nikhil Alexander Walker também. E eles jogaram muito pouco. Principalmente o Moses Moody jogou nem 9 minutos o jogo todo. Então, essas linhas de caras que não são tão protagonistas no time a ponto de ser titular ou jogar muito, eu não quero pegar muito para primeiro tempo, não. Primeiro quarto, aliás, né? E o Cameron Payne é para jogo todo. Ele tem uma minutagem baixa, é verdade. Só que uma das principais características dele é a bola de 3. Então é a característica do cara, vai depender muito de se ele entrar bem, ele vai ficar mais tempo. Se ele já entrar e matar uma bola de 3, ele vai ficar mais tempo em quadra. E aí as variações também ganham muito valor. Então duas de 3 dele é o mod de 13. Se ele arremessar, existe uma grande probabilidade de ser do perímetro, ser para bolas de 3, né? E aí a variação que é a mais difícil, logicamente, 3 bolas de 3 dele é mod 26, tá bom? Aí a próxima aqui é a de pontos, tá? Eu não peguei só essa do Anunoby, tem mais uma ali junto. Mas é 20 pontos do Anunoby contra o Boston Celtics. Nesses playoffs, vencendo depois do Jalen Brunson, principal pontuador do New York Knicks, mais até que o Karl Anthony Towns, que o Michael Bridges, vem chamando bastante a responsabilidade do Anunoby. Fora que ele tem a bola de 3, ele tem a infiltração, um cara forte. Vem jogando muito bem. No jogo 1 ele passou dos 20 pontos, por exemplo. Mod 2,60. Aí aqui eu tô em 10 pontos do Caruso também. No jogo 1 ele foi muito bem, matou muitas bolas de 3. E tô nessa linha também, o mod 2,40. É a dupla deles dois, ó, deu mod 6 mais ou menos, 20 pontos do Anunoby e 10 do Caruso. Peguei a variação disso, então ó, 15 pontos do Caruso e o mod 7. E 25 pontos do Anunoby e o mod 5,75. Do Planos daí deu mod 40 mais ou menos, tá bom? Aí a variação da variação eu não pego individualmente. Só a variação delas, né? Então 30 pontos do Anunoby é o mod 14 e 20 do Alex Caruso, mod 17,50. Juntou, deu odd mais ou menos 245. Bom. Aí a próxima são as linhas de assistências.
eu separei só o Cason Wallace, tá bom? 3 assistências, é uma de 2,45 contra o Denver. O Cason Wallace que ele é armador, a questão vai ser a minutagem, se ele vai jogar muito ou não, e também em playoffs, eu venho percebendo isso. A bola vem ficando muito na mão dos protagonistas dos times, né? Então, em temporada regular, o Cason Wallace, 3 assistências era natural para ele. Só que em playoffs, a bola vai ficar muito mais tempo na mão do Shea. Talvez do Alex Caruso pela experiência. Mas quando o Cason Wallace estiver em quadra, ele vai ser um dos principais armadores do time. Então, 3 assistências dele. 5 na odd 9,50. E a variação, quase impossível, 7 na odd 23. Vai depender muito de como ele entrar no jogo. Se ele entrar bem, isso daí ganha muito valor. Aí nas linhas de rebote, eu gostei dessa daqui, é uma odd muito exagerada. 5 rebotes do Jalen Brunson é uma odd 4. Não é a principal característica dele, mas, por exemplo, ontem eu peguei uma linha igual do Haliburton. O Haliburton fez acho que 8 rebotes. Então até a variação dele bateu, né? O Haliburton jogou um absurdo. Aquele game winner dele no final contra o Cleveland, eu vi ao vivo. Porra, espetacular. Eu gosto demais do Haliburton. Eu acho que eu já comentei aqui, né? Meu time favorito na NBA é o Indiana Pacers. Tô feliz que já abriu esse 2-0. Mas não tem nada a ganhar contra o Cleveland. Enfim. 5 rebotes do Jalen Brunson pela importância pro Knicks. 7 do Shea. O Shea vai jogar em casa. É mod 3,40. Eu achei bacana esse daqui. Vai jogar em casa contra o Denver. Acho que no jogo 1 ele fez 9 rebotes. Alguma coisa assim. Tá bom? Aí depois 5 rebotes do Russell Westbrook também no mod 2,30. Enfrentando o seu ex-clube de novo, né? Ao longo da série inteira vai ser isso. É o cara que se impõe muito fisicamente. Às vezes ele vai lá e faz 1, 2 rebotes. Às vezes ele vai lá e faz 10 rebotes. Tem que ver como é que vai ser o jogo dele hoje. Tá bom? Aí depois a junção disso tudo, né? 5 do Jalen Brunson, 7 do Shea, 5 do Westbrook, é o mod 29. E aí a variação, aqui ó, 7 do Jalen Brunson é o mod 12. Aí depois 7 do Westbrook é o mod 5,75. E 10 do Shea é o mod 15. É porque o OKC já tem o Chet, o Green e o Hartenstein. Então já tem dois caras que pegam muitos rebotes, principalmente o Hartenstein. Só que o Shea é o principal jogador do Oklahoma disparado, né? Então, dependendo de como o jogo se desenrolar, vai ser ele que vai pegar os rebotes, dar as assistências e comandar esse time do OKC. E aí, juntando isso tudo, né? 7 do Westbrook, 10 do Shea, 7 do Jalen Brunson, deu mod 700 e 72, né? 72. E aí, a variação, eu não usei o Shea, não tinha como usar, e também era uma linha que já era de 13 rebotes, essa variação da variação. Então, ignorei. E fui só com 10 rebotes do Jalen Brunson, só, né? No mod 41. E 10 do Russell Westbrook no mod 19. Logicamente tem bem mais chance do Westbrook. No time do Knicks, o Karl Anthony Towns deve pegar mais rebote. Tem o Mitchell Robinson vindo do banco. O Anunoby. Talvez o Michael Bridges. O Josh Hart. O Michael Bridges nem tanto. Mas o Josh Hart, o Karl Anthony Towns, o Mitchell Robinson e o Anunoby podem pegar mais rebotes que o Jalen Brunson. Vai depender muito de como é que vai ser o jogo do Brunson em quesito protagonismo, né? Enfim. Isso daí deu uma odd acima de 700 também. Beleza? E essa foi a última de hoje. Vamos aí pra reta final do vídeo. Tá aí então todas as linhas de hoje. Que nem eu falei, eu vou sempre adaptando. Então onde eu vejo que eu tô errando mais. Principalmente o que eu mais analiso é tipo assim. Se tá fechando positivo ou negativo olhando as linhas simples. Porque nas múltiplas. A grande tendência é que eu erre. São odds altas, né? Vocês viram aqui, o mínimo é odd 2. Tem odd 12, odd 15, odd 14. Em linha simples, né? Então a dificuldade logicamente é alta. Eu vou muito pelo quesito da odd, né? E aí eu sempre estou analisando principalmente nas que eu uso linha simples. Então, por exemplo, assistências e rebotes, em todas eu peguei linha simples também. E aí eu fico vendo, tá ficando positivo, tá ficando negativo. Se eu embalar 4, 5 dias seguidos negativo é porque não vale a pena em linha simples. Não individual, né? Só deixar em múltipla. Que é o que eu fiz, por exemplo, em marcador de gol e linha de empate. E aí eu vou sempre analisando isso para buscar sempre melhorar nesses quesitos, tá bom? No geral é isso, são essas as apostas para hoje. De novo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, que aí o YouTube vai te mandar os vídeos novos. Todo dia de noite eu tô trazendo as linhas pro dia seguinte dos dois melhores jogos e no dia de manhã cedo eu vou buscar trazer todas as linhas do dia também, tá bom? Então deve ter em torno de 2 vídeos por dia, diariamente. Então já se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Foi esse o vídeo, valeu e falou.